Olá, meus nobres e queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Hoje nós vamos começar mais um podcast. Hoje nós vamos trazer Gerd Theissen dentro do critério das religiões dos primeiros cristãos, uma teoria do cristianismo primitivo. A obra de Gerd Theissen é uma apresentação e uma análise da fé cristã primitiva sobre a ótica das ciências das religiões. Ele não pretende descrever meramente a teologia do Novo Testamento, nem professar confessionalmente a fé dos primeiros cristãos, mas sim tornar compreensível a força dessa fé na vida e no contexto da antiguidade. Nesta empreitada, Theissen persegue dois objetivos. Em primeiro lugar, ele sonda a vida do cristianismo primitivo e explica suas afirmações teológicas mediante análises semióticas, psíquicas e históricas. Desta forma, por meio de categorias das ciências das religiões, torna-se-ão visíveis a fé, o culto e o ethos da igreja primitiva. Em segundo lugar, ele mostra como o cristianismo primitivo evoluiu a partir do judaísmo e criou um universo simbólico religioso autônomo, que possuía um extraordinário dinamismo para a construção de comunidades e que modificou toda a história do mundo conhecido de então. Gerd Theissen é doutor em teologia e professor de Novo Testamento na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. É com ele que hoje nós iniciaremos e nos deliciaremos com essa incrível obra que mudou a minha vida e eu tenho certeza que mudará a vida de vocês. Então sentem-se, acomodem-se, porque vamos iniciar uma nova jornada. Em todos esses comportamentos simbólicos, ações discretas adquirem um excedente simbólico de sentido que aponta para além do gesto imediato. É sempre o mito, no qual Jesus mesmo viveu, que proporciona esse excedente do sentido. O mito da mudança para o reino de Deus, imediatamente existente já agora em andamento. Somente no contexto dessa expectativa é que ações limitadas conservam uma resistência fundamental às situações vigentes. Somente mediante ele é que elas se tornam ações simbólicas e somente por meio dele é que elas adquirem forte e expressivo sentido político simbólico. Esse mito não envolve apenas as ações e as palavras de Jesus como uma aura especial, mas toda a sua pessoa. E mediante a isso, ele o levará à fatalidade. Novamente, eu vou repetir. E mediante a isso, ele, Jesus, o levará à fatalidade. Conforme os relatos, as classes dominantes acusam-no com base em dois motivos. Um primeiro, por causa de sua profecia sobre o templo. Esse ponto de acusação interessava somente perante o Sinédrio. A narrativa de um interrogatório perante Pilatos silencia a esse respeito. Aqui, um segundo ponto de acusação desempenha uma função decisiva. A acusação de que ele teria pleiteado o poder como rei. Ambos os pontos de acusação correspondem aos dois comportamentos políticos simbólicos narrados anteriormente, a purificação do templo e a entrada em Jerusalém. Tais atitudes deviam provocar distúrbios políticos. Jesus foi injustiçado como agitador político. Jesus foi justiçado como agitador político, denunciado pela aristocracia do templo por causa de sua investida no templo, morto pelos romanos pela expectativa de que ele representaria o reinado local como rei dos judeus. Contudo, como Jesus mesmo se posicionou perante tais expectativas e temores, qual era a sua autocompreensão? A pergunta pela autocompreensão de Jesus só se esclarece no contexto da linguagem judaica de sinais existente naquele tempo.
Somente com os meios de sua religião é que Jesus podia exprimir que função ele atribuía a si mesmo. Antes de responder a pergunta se e qual título ele possivelmente aplicou a si mesmo, dever-se-ia levar em consideração que o decisivo para a autocompreensão de Jesus não é esse ou aquele título, mas a historicização, ou seja, a historicização do mito escatológico em toda a sua atividade. Ela envolveu sua pessoa com um brilho sobrenatural. Ela emprestou-lhe um papel decisivo aí na drama entre Deus e o ser humano no presente. Ele fez um reinado de Deus uma experiência histórica atual. À medida que, de um lado, experiências atuais concretas tornaram-se presença real mítica do reinado de Deus, e de outro lado, parábolas e comportamentos simbólicos tornaram-se imagens de uma realidade mítica que ainda não estava presente. Esse brilho sobrenatural produzido pelo mito, produzido por um mito no qual Jesus e seus discípulos viviam, era a causa de seu carisma, com o qual Jesus fascinava seus seguidores e exasperava seus opositores. Jesus era um carismático judeu, que obtinha seu poder de irradiação pelo fato de ter revigorado a linguagem de sinais mítica, ética e ritual do judaísmo a partir do centro de sua fé judaica. Ou seja, a partir do axioma fundamental da fé monoteísta. Seu anúncio era rigorosamente teocêntrico. Com essa revitalização da linguagem religiosa de sinais judaica, ele unia-se a uma corrente de movimentos de restauração desde os tempos dos Macabeus, os quais todos opunham-se à dissolução da identidade judaica, operada pela prepotente cultura estrangeira helenística, mesmo que em sua oposição elas estivessem bastante marcadas precisamente por essa cultura estrangeira. É característico dos carismáticos que a autoridade deles, que seria o carisma deles, pode ser exercido sem apoio em tradições e funções existentes, na verdade, muitas vezes contra elas. Disso e se desprende que, consequentemente, não é necessário que Jesus se tenha identificado com algum dos papéis pré-existentes de libertador ou salvador. Ainda que um juízo seguro seja bastante difícil, considero improvável que ele próprio tenha se atribuído determinada expectativa de um papel pré-definido. Os argumentos seguintes levam-me, ou seja, o escritor, a esta comprovação. Mediante sua pregação, Batista despertava a expectativa de alguém mais forte que estava por vir. Ela deveria ter sido intensa no ambiente de Jesus. De fato, muitos de seus discípulos e seguidores provinham, como o próprio Jesus, do círculo de simpatizantes de Batista. Essa expectativa em relação a alguém mais forte surge sem rótulo. Nem mais forte, nem vindouro, são títulos messiânicos seguros. No entanto, com eles se identifica ou indica uma figura soberana que supera todas as dimensões conhecidas. De modo que, repetidamente, se defende a tese de que Batista estaria aludindo ao próprio Deus. Provavelmente outras pessoas manifestaram a expectativa de que Jesus fosse o Messias. Quanto a esse título, parece acertado dizer que foi atribuído por outros. Também no círculo dos discípulos, essa expectativa pode ter sido expressa na confissão messiânica de Pedro. O povo pode tê-lo confrontado com a esperança de um filho de Davi, um davídico de linhagem real. Com muita probabilidade, o receio de que ele fosse um pretendente messiânico ao trono influenciou o processo das autoridades contra ele. E ele foi executado como o rei dos judeus. Eu volto a repetir. Com muita probabilidade, o receio de que ele fosse um pretendente messiânico ao trono influenciou o processo das autoridades contra ele. E ele foi executado como rei dos judeus. E o relato da paixão deixa claro que esse rei,
Outro não era senão o Messias. Provavelmente, seguidores e opositores desejaram-no ou temeram-no como dito Messias. Contudo, como ele próprio se posicionou em relação a tal expectativa, resta obscuro. Pode-se apenas dizer o seguinte: diante de Pilatos, ele não se distanciou claramente desta expectativa. O único título que se acha com frequência em sua boca é a enigmática expressão Filho do Homem. Naquele tempo, na linguagem cotidiana, significava toda pessoa ou uma pessoa. E ocasionalmente podia ser também uma perífrase para eu, considerando-se que esse significado, porém, não fazia parte do conteúdo do léxico, podendo funcionar somente ad hoc. Paralelamente, existe uma expressão linguístico-visionária, um discurso sobre um juiz sobrenatural no fim dos tempos, que aparece como um filho do homem. Também a tradição linguístico-visionária acentua a humanidade desta figura. A semelhança humana está em oposição ao poder das feras, que representam diversos impérios bestiais. Tal figura personifica uma alternativa humana ao reino das feras. Em nenhuma das duas tradições trata-se de um título fixo. Em nenhuma dessas tradições está relacionada exclusivamente a uma pessoa. Jesus pode ter usado essa expressão. Provavelmente ela tornou-se um título de nobreza somente mediante o uso que foi feito dela. No cristianismo primitivo, era tida como uma característica de linguagem de Jesus e foi transmitida somente nas palavras de Jesus e nelas até mesmo secundariamente expandida. Provavelmente, em primeiro lugar, Jesus impregnou com uma dignidade messiânica a compreensão de cada pessoa. Contudo, em nada se altera a expressividade conteudística desta posição central da noção de filho do homem, se atribuirmos esse desenvolvimento só ao cristianismo primitivo. Em todo caso, nos evangelhos sinóticos, o homem aparece simplesmente como a única expressão que, no imaginário do cristianismo primitivo, vale como autodesignação de Jesus. Como sempre, interpreta-te, Jesus, ou o cristianismo primitivo, expressa essa humanização do mito. No centro do sistema religioso de sinais põe-se uma figura descrita simplesmente com a expressão que significa o homem. Os textos comparativos provenientes do restante do judaísmo para uma figura majestosa, contemplada em visões, sempre contém, ao contrário, um termo comparativo. Essa figura é como um homem e como um filho do homem. Aqui, porém, ela se torna simplesmente o homem. Todavia, isso é provavelmente, antes de tudo, um desenvolvimento pós-pascal, o que pretendemos tratar nos capítulos seguintes. Resumamos a articulação do pensamento. Por um lado, não existe o Jesus histórico no mundo sem mitos. E por outro lado, o Cristo mítico, que em razão das interpretações pós-pascais, distancia-se sempre mais do mundo histórico. Já o Jesus histórico viveu no mito que revitalizou o axioma básico monoteísta da religião judaica. Ele viveu no mito do reinado venturo de Deus, mediante o qual finalmente deveria se tornar-se realidade aquilo que o monoteísmo judaico já havia sempre postulado, que Deus se tornará a realidade determinante para tudo. Jesus podia pressupor esse mito em sua pregação. Ele não o explica em parte alguma, contudo, ele o modificou mediante a maneira pela qual ele viveu nele e com ele. 1. Ele o historicizou à medida que o conectou à sua própria história e suas ações. 2. Ele lhe conferiu uma forma de expressão poética em parábolas que continham um estímulo para uma nova compreensão de Deus. E 3. Ele o ligou a formas de expressão político-simbólicas, desmilitarizando-o assim à medida que o desvinculou da esperança de subjugação dos pagãos. Mas ele não o disponibilizou. Ao contrário, Jesus situou-se no contexto dos conflitos político-simbólicos de seu tempo.
Assim como a expectativa de uma mudança escatológica de todas as coisas não aconteceria sem um conflito entre as potências dominantes e o povo judaico. Da mesma forma, essa tensão política constituiu o pano de fundo do anúncio escatológico de Jesus. No entanto, Jesus concede à esperança religiosa uma grande autonomia em relação à política. A lealdade com relação a Deus não obriga a uma revolta contra o imperador, mas justamente por isso não compromete uma lealdade incondicional ao imperador. A pessoa mesma deve decidir, lá onde ambos entram em conflito. O que é de César, dai a César, o que é de Deus, a Deus. Bom, meus amigos, este foi mais um capítulo deste incrível livro, este livro que fez uma grande diferença na minha vida e com certeza também vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido o capítulo, por favor, escutem novamente e fixem as principais partes do que é lido para vocês, porque é deveras importante a fixação desse conteúdo para que vocês entendam as diferenças entre a palavra de Cristo e como houve alteração, manipulação e adulteração dos conceitos de Cristo primitivo para os dias de hoje, ok? Então é isso, eu agradeço de coração a todos vocês e vejo vocês no mais um capítulo desse incrível livro e, como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.